Oi pessoal, bom dia, um abração, tudo bem? Nós já vamos começar, tá? Só um instantinho que já começaremos. Só ajeitando aqui. Só um minutinho. Vamos lá, né? Vamos começar. Um abração. Hoje nós estamos falando ainda sobre o perseguido no livro Diálogo com as Sombras, né? Do Hermínio Miranda. Isso aqui é um estudo na prática da doutrinação, tá? Um estudo sobre reuniões mediúnicas, doutrinação e também a mediunidade, a gente fala bastante, né? A obsessão, né? Que faz muito parte das questões da reunião mediúnica, né? Estamos falando sobre obsessão no momento, né? O perseguido, né? Aquele que está sendo perseguido pelos obsessores, tá? Então, o Hermínio Miranda está discorrendo a respeito disso, né? No meu, nós estamos na página 132, tá? Estamos falando ainda das pessoas, né? E o tópico é o perseguido. A página no meu é 132, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nosso trabalho é uma extensão online dos trabalhos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Vamos elevar o pensamento, então, mentalizando Maria de Nazaré, mentalizando Jesus, os Espíritos amigos, suplicando o auxílio para a nossa tarefa de hoje, para que possamos passar e também receber essas informações que vêm do alto, através das intuições que todos podemos ter, nos comentários que podemos realizar, dando um pouco de nós, daquilo que recebemos por via intuitiva. Que a tua luz, Senhor, nos envolva os passos, nos envolva o coração, nos envolva os pensamentos, para que todos possamos dar o melhor que possuímos e sairmos daqui também levando a melhor vibração para o nosso dia a dia. Abençoa os nossos lares, nossos ambientes de trabalho e que possamos ter um excelente dia pela frente. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Vamos lá, pessoal, vamos começar então, né? Vamos dar sequência no estudo. Ok. Bom, o Hermínio Miranda, por último, ele estava falando a respeito do perdão, né? Então ele diz assim, né? Por muito tempo achamos que toda essa doutrina do perdão fosse apenas um belo conjunto de figuras de retórica. A doutrina dos Espíritos veio propor-nos um entendimento infinitamente mais racional e objetivo, o de que o perdão liberta. Não é uma simples teoria, é uma verdade, que o Cristo nos ensinou, mas que tanto temos relutado em experimentar, né? Vamos ver aqui. Então, porque ele estava falando, né, dos problemas que existem quando as pessoas não perdoam, né? Tanto para encarnados quanto para desencarnados, né? Porque todos nós precisamos de perdão e todos nós precisamos perdoar também, né? E quando nós não exercitamos o perdão, nós abrimos campo
para obsessões terríveis, né? a, se, a, se, a serem continuadas, vamos dizer assim, a se perpetuarem no tempo, né? Indefinidamente, enquanto persiste a atitude de não perdão, né? Então, perdão não é uma atitude apenas religiosa, não é uma atitude apenas um procedimento que Jesus indicou que fosse apenas uma atitude em que a gente seja bonzinho com o outro. O perdão é uma atitude profundamente terapêutica e libertadora, né, para nós e para o outro também, né? Então, nós falávamos sobre isso, né, na semana passada, nós comentávamos um pouco sobre isso, né? O perdão desfaz nuvens escuras que nós estávamos carregando dentro de nós, né? Ok? E nos permite avançar adiante. A gente percebe que nas reuniões mediúnicas, aquele que se retém preso ao passado é aquele que não perdoa. Toda obsessão, toda perseguição é baseada no não perdão, né? Então a pessoa fica fixada, cristalizada no mal, na revolta, no ódio, e aí você tem consequências variadas, né? A se continuarem no tempo, né? Também neste ponto, tivemos certa vez uma experiência inesquecível. Um companheiro desencarnado, em lamentável estado de desorientação, perseguido por uma pequena multidão de implacáveis obsessores, acabou por ser recolhido pelos trabalhadores do bem, né? Então, uma experiência do Hermínio Miranda aqui, né? Um companheiro desencarnado em lamentável estado de desorientação, né? Quer dizer, a desencarnação aí foi complicada, né? Ele não desencarnou numa boa condição, estava no estado de desorientação e perseguido por uma pequena multidão de implacáveis obsessores. Acabou por ser recolhido pelos trabalhadores do bem. Quer dizer, teve essa condição, depois de algum tempo, a gente não sabe aqui, né? De ser recolhido pelos trabalhadores do bem. Alguns de seus perseguidores foram tratados e reeducados moralmente, como ensina Kardec. Outros se afastaram por sentir que a vítima punha-se fora de seu alcance. Ele foi socorrido e alguns dos obsessores dele foram tratados, foram recolhidos em instituições, em ambientes de tratamento e foram tratados, né? Como a gente vê Kardec falar, como a gente vê o próprio André Luiz, tal. Outros se afastaram, porque às vezes quando o espírito não tem condição de ser tratado, ele não aceita, ele não está preparado ainda para perdoar, ele não está preparado ainda para aceitar, né? E aí ele se afasta, né? Ele se afasta porque a sua vítima, vamos dizer assim, né? Aquele que ele está perseguindo saiu do seu alcance, está fora do seu alcance, né? Alguns deles continuaram a ser levados ao grupo de desobsessão, a fim de serem doutrinados, e no desespero em que viviam, descarregavam todo o seu rancor e agressividade sobre os componentes da equipe de socorro, especialmente contra o doutrinador, por ser este o porta-voz, aquele que fala e procura convencê-los a abandonar seus propósitos, que eles julgam justíssimos. E diante da dor que eles sofreram, né, causados por aquela pessoa que eles estão perseguindo, e pela impossibilidade de continuarem a perseguição, pela impossibilidade de torturarem aquela pessoa, de perseguirem, de maltratarem, de humilharem aquela pessoa, né? Por essa impossibilidade, muitas vezes eles ficam mais revoltados ainda, né? E se voltam contra o grupo, né? Se voltam contra o grupo. Aliás, só de nós estarmos trabalhando em determinados casos, esses espíritos eles já se voltam contra o grupo mediúnico, eles já se voltam contra os participantes da reunião, né? Principalmente, como diz o Hermínio Miranda, principalmente contra o doutrinador.
como é o porta-voz, vamos dizer assim, do grupo, é aquele que, né, acaba sendo o eixo central, vamos dizer assim, da equipe mediúnica, né, pela própria posição, né, de coordenar o grupo, né, então ele acaba sendo o foco principal dos espíritos obsessores, né, e pode causar, dependendo da equipe, dependendo da fragilidade, pode causar até bastante transtorno, vamos dizer assim, para a equipe mediúnica, né? A equipe mediúnica ela sofre constantemente o assédio de forças bastante destrutivas, né? Embora também tenhamos muita ajuda, uma ajuda adicional que nós acabamos recebendo. E, por exemplo, não é raro nesses casos, né, que a gente lida com grupos de obsessores que estão perturbando determinada pessoa, e esse grupo avança sobre o nosso grupo mediúnico, não é raro, por exemplo, surgirem dificuldades de relacionamento no grupo mediúnico. Às vezes de um começar a falar do outro, um começar a se indispor com o outro. É muito comum, por exemplo, um médium ou outro começar a ter raiva do doutrinador. Eu não conseguia ouvir a voz do doutrinador, começar, na hora da reunião mediúnica, ficar com raiva, ficar com ódio, às vezes sem uma coisa que justificasse aquilo, se você fosse analisar a fundo, né? Mas é muito comum começar a ocorrer isso, né? Por isso que nós temos que estudar, estarmos preparados, entendermos o que acontece. Por quê? Porque nós começamos, por exemplo, os médiuns começam a captar, entrar na frequência desses irmãos desarvorados, desses irmãos que trazem muito ódio, que trazem muita raiva, principalmente quanto o doutrinador, porque eles acham aquele que está atrapalhando, né, o desenrolar da obsessão, da perseguição. E aí o médium começa a captar o sentimento de revolta contra o doutrinador, que é o sentimento do espírito, né? Como os médiuns eles acabam espelhando os sentimentos dos espíritos, então eles acabam também se indispondo muitas vezes contra o doutrinador, né? E o doutrinador tem que perceber, né? O esclarecedor tem que perceber quando isso ocorre e não se envolver com essa mesma vibração, né? Por quê? Porque a experiência vai demonstrando que isso ocorre, então a gente tem que perceber, né? E continuar tranquilo, porque isso vai passar. À medida que for socorrendo esses irmãos, as pessoas vão voltando ao normal, né? Às vezes aquela indisposição um contra o outro, aquela coisa começa a dissolver, né? Então isso são coisas que a gente tem que perceber, né? Para não deixar que se transforme num problema realmente que desagregue o grupo, né? Porque a intenção é destruir o grupo, né? Porque o grupo fica interferindo nos processos obsessivos, né? Então eles querem destruir o grupo, destruir a casa espírita, né? E avançam sobre ela, né? O Sim colocou aqui, por que Deus não faz nada para evitar a ação de espíritos obsessores? Veja bem, sim, o que acontece é que nós é que atraímos esses espíritos pelas nossas ações no passado. Tá? Então eles vêm cobrar aquilo que nós lhes devemos, se formos nós os causadores do mal que eles estão vivendo. Entendeu? Só que a gente pensa assim, esses espíritos obsessores estão prejudicando a minha vida, né? Onde é que está Deus? Por que Deus permite? Tem que tirar esses espíritos e mandar para bem longe, né? A gente quer afastar, a gente quer simplesmente se livrar de um problema que parece que está ocorrendo na nossa vida, que a gente não precisava estar passando por ele, né? Só que todo o processo de perseguição, né, esse processo de perseguição dos obsessores sobre nós, eles têm razões profundas. Eles têm razões profundas. Com relação ao passado, quando nós lhes ferimos, às vezes lhes matamos, né, roubamos, estupramos, ou fizemos várias coisas aí no passado, que hoje eles estão revoltados ainda com a nossa ação. Que nós reencarnamos, eles ainda não conseguiram reencarnar, eles nos vêm levando uma vida aparentemente normal e se revoltam. Foi, puxa vida, né?
Aquela pessoa lá que tanto nos prejudicou, agora está aí, todo bonzinho, todo querendo fazer o bem, e nós estamos aqui nessa situação difícil, né? Então eles vão atrás daquele que os prejudicou no passado, nós no caso, né? Você entende? Por isso que Deus permite que ao lado do devedor esteja o cobrador, entendeu? Até para que nós possamos ajudar aqueles a quem nós devemos. Por isso que a gente vem com mediunidade, por isso que a gente vem no movimento espírita, na casa espírita. Não é à toa que a gente se aproxima desse conhecimento, né? Que a gente vem com a mediunidade. Não é à toa, é para ajudarmos a esses a quem nós devemos. Tá? E tem também as obsessões baseadas na vampirização, na sintonia natural com espíritos viciosos que nós acabamos mantendo no presente também. Então, às vezes, não tem nada a ver com o passado, mas tem a ver com o meu modo de viver no presente. Então, vivendo de uma certa forma negativa, eu sofro o impacto negativo da sintonia que eu crio com seres negativos. Entendeu? Então, se eu vivo de uma forma negativa, com hábitos ruins, com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, né, com viciações, eu atraio espíritos que vão me fazer sentir o reflexo disso na minha vida, né, também espiritualmente. Tá? Ok? Você percebe então que não é Deus que tem que fazer alguma coisa, somos nós que precisamos melhorar a nossa condição no presente, né, e auxiliarmos quando existir aqueles irmãos relativos ao passado. Tá? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. Bom dia a todos que estão chegando. Um abração. Acho que é isso por enquanto, né? A Vera Lúcia colocou, e porque quando eles não podem nos atingir, eles atingem a quem amamos como filhos, né? Ou pessoas próximas, é verdade, Vera Lúcia, é verdade. Mas isso tudo nunca fora de uma relação de causa e efeito, né? Até porque nossos filhos não são nossos filhos por acaso, eles também são ligados a nós e ao nosso passado, né? Então eles não sofrem assim por acaso, ninguém sofre por acaso de uma forma aleatória. Tá? Senão a gente poderia achar que os filhos pagam pelos erros dos pais. Não, não é assim. Cada um pagará pelos erros de si próprio. Só que muitas vezes nós erramos juntos, né? Esse que é o problema. No passado, frequentemente, nós erramos juntos. Então, no presente, a gente vem junto também para tentar acertar e sofrendo o impacto de certas perseguições, né? Devido ao nosso passado, tá? Ok. A Angélica colocou, por que e quando tudo isso começou? Tudo isso o quê? Se diz esse ódio, essa vingança, essa perseguição. A gente vem de um passado animal, né, Angélica? Esse é o problema, né? A gente vem, se a gente for recuando nos milênios, todos nós procedemos de um passado animalesco, né? O começo da civilização, nós éramos muito instinto, nós éramos muito agressivos, né? A vida sensual, nós éramos muito, se ainda somos, né? Se ainda somos, de certo modo, muito ligados aos instintos. Imagina como nós éramos alguns milênios atrás. Então a gente veio trazendo a questão das guerras, né? A gente veio trazendo atitudes muito infelizes. A civilização se construiu em cima de guerras, em cima de um povo destruindo outro povo, entrando em aldeias, devastando populações, fazendo mal a mulheres, crianças, matando, né, pessoas. Então, hoje nós vivemos ainda o reflexo de tudo isso. Nos nossos passados, se nós fôssemos fazer uma vasculhagem, se fôssemos vasculhar o nosso inconsciente,
nós encontraríamos no inconsciente de todos nós fatos assim muito clamorosos, né? Muito negativos. Nós encontraríamos situações muito dramáticas, né? Que nós causamos e que nós sofremos também, tá? Então, essa é a humanidade, né? Nós somos todos meio parecidos nesse sentido, tá? E por isso que raramente a gente encontra pessoas que não têm obsessores do passado, que não têm vítimas do passado. Raramente a gente encontra. Eu acho que não existe aqui na Terra quem não tenha certas pendências do passado, né? Então, só devagarzinho que a gente vai quitando esses débitos, né? E a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida, né? Mesmo que nós sejamos vítimas do mal alheio, cara, o mal alheio no presente, isso não nos faz vítimas perante a lei divina. Podemos ser vítimas, né, sob os olhos materiais, somos vítimas, né, do mal alheio. Sob os olhos do presente, podemos ser essa vítima. Só que sob os olhos da lei divina, né, ao longo das encarnações, nós vamos ver que nós não somos exatamente essa vítima. Tá? Nós estamos colhendo, através de outros, nós estamos colhendo aquilo que nós também fizemos para os outros. Né? Então nós vemos, por exemplo, em pessoas que são estupradas no presente, estupradores do passado. Né? A gente vê pessoas sofrendo crimes hediondos no presente, são pessoas que fizeram isso também no passado. Né? Às vezes de uma forma um pouco diferente, mas os atores são os mesmos e as atitudes são muito parecidas. Tá? Isso não justifica fazer o mal no presente. Tá? Não estou falando, então está certo fazer o mal no presente. Não. Quem fizer o mal vai passar a dever perante a justiça divina. Agora, quem está recebendo, não está recebendo aleatoriamente. Né? Você pega Jesus, por exemplo. Jesus não sofreu o mal merecendo o mal. Então, nesse sentido, sim, né? Pode ocorrer a pessoa vir numa missão, um espírito redimido já, um espírito que já... Mas ele vem por amor e sofre a maldade das pessoas, sofre o escárnio, a ironia. Pelo simples fato de ser bom, ele pode sofrer essa ação, né? Mas nós não estamos na condição de Jesus. Nós estamos muito longe da condição de Jesus. Nós, se formos olhar no nosso passado, nós temos muita coisa a pagar, muitos débitos a quitar. E Jesus não tinha mais. Jesus já era um espírito puro. E nós ainda estamos carregados de problemas, de dívidas a quitar. Essa é a nossa diferença, você entende? Então, no caso de espíritos que vêm por missão, né, que ele vem já numa condição diferenciada, aí o que ele sofre é por força da missão dele, não é pelos débitos dele. Agora nós sofremos por conta... No nosso caso, pode ser uma situação mais mista, né? Às vezes a gente sofre por efeito de certos trabalhos, né, que já visam gerar o bem, e aí a gente sofre, como diz Emmanuel, né, ninguém faz o bem impunemente. Né? Então aí tem um aspecto de sofrer por querer fazer uma coisa boa, e aí você sofre o impacto de um contexto ainda negativo, e só que nós temos também as questões do passado a expiar, né? Então, hoje ainda é a nossa condição, né? No futuro vai ser diferente, né? Ok. Muitos casos de suicídio, né? Então, a vibração está bastante difícil, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o assédio, nós estamos numa época histórica, né, em que nós estamos num caldeirão aqui. O planeta Terra está um verdadeiro caldeirão, né? Espíritos muito atrasados estão sendo liberados para terem as últimas oportunidades. Muitas reencarnações difíceis, espíritos muito necessitados estão reencarnando. Então está um caldeirão vibratório, né? E muitos irmãos, ainda no plano espiritual, estão em situação bastante difícil.
de muita revolta, né? Então eles pesam sobre a mente do encarnado. Aí tem a questão dos débitos do passado, né? Que acaba associando nossa mente às mentes desses irmãos revoltados. E aí a gente vê muitos casos, né, de suicídio, muitos transtornos psiquiátricos, psicológicos, né? Angústias, depressões, transtornos bipolares, assim vai, né? Por isso que a gente tem que se apegar à casa espírita, se apegar ao conhecimento espírita, ao evangelho, à oração, à meditação, à caridade. Temos que nos apegar à fraternidade, à ajuda mútua, para nos fazermos mais fortes, né? E nos sustentarmos, vamos dizer assim, diante das pressões enormes que estamos sofrendo, né? E muita vigilância, né? Muita vigilância. Então, eu acredito que é por isso que a gente está vendo, né, tantos casos aí de suicídios, né? Espíritos suicidas, né, começam a rondar as pessoas, induzindo-as ao suicídio, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso da mediunidade, a importância da mediunidade, a importância da reunião mediúnica, pessoal. Vocês não fazem ideia o quanto que ajuda a vida das pessoas, quanto que nos ajuda, nós participantes das reuniões mediúnicas, e o quanto que a gente ajuda a manutenção do equilíbrio das pessoas que procuram a casa espírita. Vocês não fazem ideia de como que isso é importante, a gente vê isso ocorrer no dia a dia, né? A pessoa procura o centro, né, a casa espírita, assim, de uma forma desesperada, né, desestruturada, e conforme vai recebendo o auxílio, nós vamos conversando com obsessores, vamos tratando a pessoa, ela vai melhorando, não sem esforço da pessoa, ela tem que se esforçar também, mas ela vai tendo uma ajuda adicional. Aí os espíritos amigos vão cuidando da casa dela, vão procurando trabalhar certas dificuldades para desarmar certos problemas intrincados, né? E isso tudo vai melhorando a condição dela, né? Mas aí precisa a pessoa continuar. Muitas melhoram, aí se afastam, né? E daqui a pouco voltam tão necessitadas quanto antes, né? Então esse é um equívoco que as pessoas cometem. Elas vão no centro, melhoram, a gente faz todo um trabalho de ajuda, conversa com espíritos, né, tal. Ajuda a pessoa, aí ela melhora. Daqui a pouco ela melhora, bom, agora eu já posso viver minha vida, e vai, né? E vai cuidar da vida, né? Esquecendo daquilo que fez a pessoa melhorar, né? Então, daqui a pouco está tão desestruturado quanto antes, né? Então, por isso que o Espiritismo, ele exige assim, uma mudança de atitude perante a vida, né? E pede que nós reformemos a nossa existência, mudemos de hábitos, mudemos de conceito, né? Porque senão, se a gente não mudar a nossa estrutura, né, os problemas voltam a ocorrer, né? Às vezes a pessoa tem mediunidade, aí começa no centro, começa a melhorar, recebe orientação e tal, daqui a pouco se afasta. Só que a mediunidade está lá com a pessoa. A mediunidade não é porque ela está aí no centro, é porque ela já veio sentindo coisas, já veio sofrendo essa pressão e é médium. Ou seja, se ela não aprender a lidar com isso, se ela não se fortalecer e não se vincular a um grupo que dê sustentação à sua mediunidade, ela vai continuar percebendo sintomas, vai continuar sofrendo essas presenças sem ter como se ajudar, né? Então não é porque a gente quer que a pessoa participe, é porque a pessoa precisa, né? Às vezes a pessoa acha, mas eles querem que eu vá para fazer número lá no centro. A gente quer que as pessoas fiquem bem, né? Então, e às vezes a pessoa acha que ela está fazendo favor, né, de ir no centro. E não é. Está fazendo um favor para si mesma, né? Ok. A Carla colocou, fazer o bem nessa vida atenua o mal feito em outras vidas? Sim, muito. Muito, atenua muito, Carla. Essa é a proposta do Espiritismo, né? A proposta da gente, quem pode, quem tem essa disposição, paga com amor,
Não quer dizer que a gente não vai sofrer nada porque a gente está trabalhando. Seria um equívoco a gente pensar dessa forma. Ah, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muito para não sofrer mais. É lógico que a gente passando a fazer o bem, a gente vai semeando o bem ao invés de semear o mal, então os sofrimentos vão atenuando, né? Tem certas coisas que a gente passará, inclusive passará fazendo o bem, né? Só que passará com mais otimismo, com mais fé, com mais confiança. Tem algumas coisas que a gente vai passar. Agora, é lógico que tem muitos elementos assim que vão ser atenuados, muitos problemas que serão atenuados devido à nossa atitude hoje positiva, nossa atitude caridosa, fraternal, né? Então isso ajuda muito, né? Quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Quando a gente afasta o amor, a dor se aproxima, né? Então é preferível a gente ir pagando com amor. A mediunidade é uma ótima oportunidade de pagarmos com amor. A mediunidade é uma ótima chance de nós irmos quitando certos débitos com amor, né? Aí a pessoa que reluta, a pessoa que evita trabalhar, a pessoa que foge do trabalho, foge da mediunidade, ela às vezes, daqui a alguns anos, ela acaba passando por situações muito difíceis, doenças muito pesadas, porque ela está pagando com a dor aquilo que ela podia ter pago com amor, né? Se estivesse trabalhando no bem, provavelmente teria atenuado muita coisa, né? Mas aí a pessoa procurou, na verdade, a dor, ao invés do amor, né? Ok, então vamos lá. Continuando aqui. Pois bem, certa noite, volta para receber os nossos cuidados o companheiro que havia sido recolhido. Estava novamente em poder de um impiedoso hipnotizador, de quem já o havíamos subtraído a duras penas. Ele próprio confessou o seu drama, recaíra na faixa vibratória de seus perseguidores, ao deixar tombar as guardas que o protegiam. Então aqui aquela pessoa que o Hermínio Miranda trabalhou por ajudar, né, que ele desencarnou em situação bastante difícil, caiu nas malhas dos obsessores, seus perseguidores, até que ele conseguiu ser ajudado, né? O Hermínio Miranda continua ajudando alguns obsessores dele, né, dessa pessoa que foi ajudada, que está no plano espiritual se recuperando, só que depois de um certo tempo, ele teve uma recaída e voltou às malhas, voltou à faixa vibratória dos seus perseguidores, né? Então ele percebeu nas reuniões mediúnicas que isso havia acontecido, né? Então, isso ocorre mesmo, pessoal, isso ocorre, né? A gente acha assim que a melhora dos espíritos e a nossa melhora também é algo assim linear, né? É algo linear, que vai melhorando, só melhora, né? Não é exatamente assim. É feito de altos e baixos, recaídas, né? Então, certos obsessores que você ajuda, ele até aceita mudar de atitude, ele aceita mudar de vida, né? Ele aceita ir junto com os espíritos amigos, ele pode ter recaídas. Eu já conversei com vários que eu não consigo perdoar, não consigo me afastar da pessoa, eles tentam me fazer pensar diferente, mas eu não consigo, aí ele volta para junto da pessoa. Isso quando a própria pessoa não chama também, né? Porque isso acontece, às vezes o próprio encarnado, ele chama de volta o obsessor. Ele como que sente falta daquele obsessor. Isso acontece também, tá? Tanto que tem certos obsessores que você afasta, da pessoa encarnada e ela entra em depressão. Ela está tão acostumada com aquela presença, com aquela energia e até com aquele pensamento na mente dela. Está tão acostumado com aquilo que quando se afasta ela sente falta, né? Então, assim, como que vai havendo uma certa enxertia psíquica, né, do obsessor com o encarnado, né?
Então, são vínculos que vão requisitar um fortalecimento do encarnado ou do perseguido, né? Seja encarnado, seja no plano espiritual, um fortalecimento dos perseguidores, uma mudança de atitude dos perseguidores também. Isso é algo, às vezes, que vai exigir séculos, porque muitas vezes faz séculos que eles estão também se engalfinhando, um prejudicando o outro e tal. Então vai exigir frequentemente séculos para reajustar. Por isso que a gente precisa tomar cuidado ao criar inimizades, né? Ao alimentar inimizades, né? Porque a gente pode estar criando um problema grave, né? Que pode demorar muitos séculos para a gente resolver, né? Precisamos tomar cuidado, né? Ok. A Nathalie colocou aqui, uma pessoa da família frequentando as reuniões no centro espírita consegue levar a proteção para a família toda? Nathalie, o que acontece é o seguinte, é lógico que é preferível você buscar, é preferível a pessoa buscar o centro, mesmo que seja sozinho, a pessoa buscar o centro, buscar o seu desenvolvimento, buscar a sua compreensão, buscar o seu fortalecimento e tal, mesmo que seja sozinho, não depender da família, né? Porque tem gente que começa a depender da família e a família não quer, aí a pessoa não vai. Então é preferível fazer esse caminho sozinho, né? E isso ajuda muito a própria pessoa e acaba ajudando muito a família também. Então, quando você, de repente, você percebe que tem mediunidade, aí começa a participar da reunião, faz os estudos, tal, vem a participar da reunião mediúnica, né? Começa a trabalhar com a mediunidade. A primeira pessoa a ser beneficiada no seu trabalho é você mesmo, é a sua família. Por quê? Porque você vai acabar trazendo para a reunião mediúnica os espíritos que estão girando em torno da sua existência, né? Ali influenciando o marido, influenciando o filho, influenciando o patrão, influenciando aquelas pessoas que estão próximas da sua vida. São as primeiras a serem beneficiadas pela sua mediunidade, além de você também, né? Então isso ajuda muito, 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 tá? É uma ajuda que não tem tamanho, pessoal. Então a gente vê que aquele que procura, ele acaba ajudando muito os seus familiares. Só que não quer dizer que essa pessoa vai proteger toda a família, vai conseguir proteger todos eles de tudo que vai ocorrer na vida deles. Não. Entendeu? Não. Aí vai depender muito da busca de cada um. Entendeu? Vai depender, lógico que você, se você for o referencial ali, né, pessoa que ajuda a família, referencial de equilíbrio, vai conseguir ajudar muito, mas não absolutamente, né? Vai depender da busca de cada um, porque na verdade cada um é um universo, né? É um universo de desejos, é um universo de atitudes, é um universo de conceitos, é um universo de sentimentos, né? E cada um vai ter conforme aquilo que cultiva, né? A cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, né? Então essa proteção que a gente pode dar aos familiares é uma proteção preciosa, mas ela não é total, ok? Então vai depender também das atitudes de cada um terá aquilo que necessitar, tá? Ou seja, nós não podemos fazer pelos outros, né, o que é também o dever dos outros, tá? Cada um tem que aprender a orar e a vigiar, né? Isso é uma coisa importante que os espíritos nos chamam a atenção. Na obra do André Luiz a gente vê muito claramente, eles falam exatamente isso, olha, o fato de recebermos ajuda dos bons não quer dizer que nós já somos bons. Então o fato de nós recebermos ajuda, por exemplo, a mãe da família lá, né? A mãe, ela vai no centro, faz caridade, estuda, tal, né? Intercede pelo marido, pelos filhos, tal. Essa pessoa, o fato dela ser boa, ser uma pessoa boa, e eu receber
o amparo dessa pessoa boa, porque eu sou filho dessa pessoa boa, não quer dizer que eu sou bom. Entendeu? O fato de recebermos a ajuda dos bons não quer dizer que nós já somos bons. Né? Quer dizer, eu preciso me fazer uma pessoa melhor também. Até porque daqui a pouco eu posso perder essa pessoa. Daqui a pouco essa pessoa pode desencarnar. E aí eu vou ter que lidar não mais com a proteção dessa pessoa, eu vou ter que lidar com as minhas próprias forças. Então toda proteção de fora, nesse sentido, ela é precária, né? Porque ela existe numa época, daqui a pouco ela pode não ter mais. Aí conforme a vontade divina, conforme a necessidade. Até para que eu me mova a fazer o que eu preciso. Porque enquanto eu estou sob a proteção, né? De repente da mãe, do pai, ou dos irmãos, ou do marido, ou da esposa. Enquanto eu estou sob a proteção de alguém, às vezes eu me acomodo. Né? E eu não busco forças em mim mesmo, na espiritualidade, para eu mudar a minha vida. Nossa, quantas pessoas acontece isso, né? Principalmente com filhos, né? Às vezes os filhos ficam lá acomodados, só usufruindo da situação, né? Até que a vida se transforma e é uma força que faz eles buscarem, né? Se souberem buscar a força na espiritualidade, buscar a força em si próprios, né? Na fé, na confiança, no trabalho, tal. Então isso é importante, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui, eu tenho que ir para o meu trabalho também, né? Tá bom, pessoal? Acho que foi válido, né, por hoje. O assunto é bastante amplo, né? As possibilidades são infinitas aí, né? Ok. Nós vamos fazer a prece, né? E conforme for possível, eu vou depois respondendo vocês aí, tá bom? Vocês me desculpem, eu não consegui responder a todos, mas nem seria viável, né? A gente responder a todos aqui, mas aí com o tempo a gente vai respondendo, tá? Vamos fazer a prece então, né? Agradecendo novamente a Jesus pela maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, porque juntos aprendemos, nos fortalecemos e nos amparamos mutuamente. Obrigado, Senhor, por sentirmos essas energias cariciosas nos envolvendo, nos fortalecendo o corpo, perispírito e também estimulando o que temos de melhor no nosso pensamento e no nosso sentimento. Possamos criar a base para uma vida saudável, para uma atitude positiva na nossa vida de relação e nos harmonizarmos com a nossa existência. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os sofredores no plano espiritual e também no plano material, que todos recebam a tua luz, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? De coração pela presença, né? É sempre muito bom estar com vocês aqui, né? Onde vocês nos permitem relembrar, né, muitas coisas que a gente precisa relembrar, que são importantes, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente dia para todos, até mais.